Olá, chegamos para mais uma exploração daquelas ideias que mexem com a gente, né? Hoje o foco são figuras bem poderosas do imaginário bíblico, as bestas lá de Apocalipse 13. A gente geralmente pensa nelas como símbolos, né, do mal, de impérios. E do outro lado, tem os anjos. Ah, os anjos! Sempre luz, bondade pura. Ou será que não? E se essa visão for, digamos, um pouco simplificada demais? E se te usar anjos ligados ao tal fogo bíblico com uma função de juízo bem mais concreta? Que talvez até conecte esses anjos às bestas do Apocalipse? É uma ideia forte, né? Bem forte. É uma provocação e tanto. Pois é. Essa é a nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em fontes que trazem uma leitura diferente, que alguns chamam de teologia de impacto. A missão aqui é tentar entender essa conexão que elas propõem entre anjos de fogo, os serafins, as bestas de Apocalipse 13 e um juízo divino que seria palpável, histórico, físico até. Ok, então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida dessas fontes, pelo que entendi, é a própria palavra fogo na Bíblia. A ideia é que não é sempre chama literal, nem só metáfora para ira divina ou purificação, né? Exatamente. Seria algo vivo. Isso, é o cerne dessa linha interpretativa, essa tal teologia de impacto. A base é que em muitos textos importantes, Antigo e Novo Testamento, a palavra fogo, que em hebraico é esh, né, e em grego pir. Certo. Esh e Pir poderia, na verdade, se referir a entidades. Entidades angelicais ou algo parecido. Especificamente, as serpentes ígneas. O hebraico é shahaf e o plural xerafim. Peraí, xerafim? É a mesma raiz de serafim? Exatamente. Esse é um ponto crucial para eles. Xerafim, que literalmente significa os ardentes, os que queimam, eles seriam agentes diretos da ação de Deus, seja para julgar ou para transformar. As fontes usam exemplos claros, tipo Números 21, versículos 6 a 9. Ah, serpentes ardentes no deserto. Isso. Deus envia o xerafim, que as traduções colocam como serpentes ardentes, para executar um juízo ali em Israel. A ligação é direta. A palavra para os agentes do juízo é a raiz de serafim. Entendi. Faz sentido a conexão linguística. E tem Isaías 6, claro, versículos 1 a 7. Os serafins que Isaías vê junto ao trono. Os xerafim. A raiz hebraica SRP significa queimar. Então, a essência deles seria ígnea. Ok, fogo vivo, literalmente. Pois é. E o argumento dessas fontes é que, talvez por causa da tradução ou por uma simplificação teológica com o tempo, muita gente perdeu essa dimensão de agente ígneo, de serpente ardente por trás da palavra fogo, ou mesmo serafim. Até quando a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, como lá em Deuteronômio ou Hebreus, Sim. eles reinterpretam. Não seria só uma metáfora da santidade ou da ira dele, seria uma descrição da presença de Deus manifestada pela ação desses seres de fogo. Só para a gente situar, essa teologia de impacto é uma linha bem específica, né? Aparece em certos escritos, buscando essa leitura mais física, mais literal desses elementos. Certo, então a primeira camada é essa. Fogo em alguns textos pode não ser só fogo, pode ser esses seres, o serafim, os serafins. A identidade entre fogo divino e esses seres é o ponto-chave inicial. Ok, levando isso adiante. Como essas fontes ligam esses seres de fogo ao juízo? E de forma tão concreta, quase física. Porque a gente pensa em juízo divino, mas como algo legal, moral. A conexão vem de comenzagem nos textos. Voltando lá para Números 21, a função de punir é clara, né? As serpentes mordem, matam. Sim, bem direto. Mas a análise que fazem de Isaías 6 é ainda mais radical, nesse sentido da concretude. Lembra da cena da brasa? O serafim toca os lábios de Isaías com uma brasa viva do altar para purificar ele. Lembro, claro, é muito forte. E Isaías fica apavorado, né? Diz, ai de mim, estou perdido ou algo assim. A Septaginta usa katanenigmai. Normalmente a gente lê isso como medo, reverência, consciência da própria impureza diante de Deus. Sim, é a interpretação clássica. Mas essas fontes propõem outra coisa.
Elas dizem que Nidmeti pode significar literalmente fui aniquilado, fui desfeito. E Kataninigmai seria fui traspassado, fui ferido de morte. Nossa! Aniquilado. Ferido de morte. Isso muda tudo. Muda. Para essa leitura, não é só medo psicológico, é um colapso físico real. Isaías estaria passando por uma morte literal, ou quase morte por causa da intensidade da energia de fogo da presença divina manifesta ali pelo serafim. Uau! E o toque da brasa, então, não seria só símbolo de purificação, seria uma ação que restaura, uma transferência controlada daquela energia divina que o traz de volta. Quase uma ressurreição ali mesmo. Espera aí. Essa leitura de Isaías 6 é bem fora da curva, né? Comparada com a visão tradicional, o que justificaria para essas fontes essa ideia de morte física e restauração? Tem base em outros textos? Olha, eles argumentam que isso se encaixa melhor com outros relatos de encontros com o divino, que são descritos como perigosos, até letais para os humanos na condição normal. Usam essa linguagem de aniquilação, traspassar, e ligam com a natureza de fogo poderosa dos serafins. A ideia é que a santidade de Deus, manifesta por esses seres, é tão intensa que a proximidade sem controle destruiria a vida biológica. A purificação vira então uma recriação, uma capacitação para suportar essa presença. Entendi, a intensidade seria tamanha. Isso. E citam também o Salmo 104, versículo 4, que diz que Deus faz dos seus ministros anjos um fogo abrasador. Reforça essa ligação anjo-fogo ativo. E no Novo Testamento, Mateus 25, 41, fala do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De novo, fogo e seres angelicais juntos no contexto de juízo. Verdade. E até a Giena, né? Que virou símbolo do inferno, mas originalmente era um lugar físico, o Vale de Hinnom, onde queimavam lixo perto de Jerusalém. Sugere uma destruição bem concreta associada ao fogo. Faz sentido a linha de raciocínio, essa ênfase na fisicalidade do encontro divino e do juízo, mesmo que seja uma interpretação bem específica. Agora sim, vamos pro ponto que acho que é o mais surpreendente mesmo, o centro da argumentação dessas fontes. Como é que elas conectam esses serafins, esses agentes de juízo, de fogo físico, com as famosas bestas de Apocalipse 13? Porque essas bestas, nossa, quase todo mundo interpreta como símbolo, né? Roma, o anticristo. Sim, aqui é que a interpretação dá uma guinada radical mesmo. Essas fontes que a gente está analisando propõem uma leitura bem diferente de Apocalipse 12 e 13. Elas sugerem que o dragão vermelho e as duas bestas, a do mar e a da terra, não seriam primariamente símbolos abstratos ou figuras futuras. Seriam, na verdade, formas degeneradas, decaídas, daqueles mesmos seres ígneos, os Sharapim. Degeneradas. Como assim? Caídas, corrompidas, e que estariam agindo sob um regime específico que essas fontes chamam de lei apocalíptica. Lei apocalíptica? O que seria isso nesse contexto? Explica melhor. Bom, dentro dessa linha de pensamento, a lei apocalíptica seria tipo uma ordem divina, um regime que estava em vigor antes da morte e ressurreição de Cristo. Nesse sistema, o juízo de Deus seria executado de forma mais direta, mais visível, com impacto físico mesmo, através desses agentes, os Sharapim. Seria uma justiça mais imediata, terrena, ligada à aliança com Moisés e como ela era aplicada na história. Ok, um sistema de juízo mais direto e físico pré-cruz. Entendi. E com base nisso, eles propõem identificações históricas muito específicas para o dragão e para as bestas. Ligam eles direto com a dinastia de Herodes que governava a Judéia ali no século I. Com os Herodes. Sério? Sim. Olha só como eles detalham o dragão vermelho de Apocalipse 12.3. A cor vermelha, pirros em grego, eles ligam direto com pir, fogo. Faz sentido, pirros e pir. E identificam com Herodes o Grande. Ele seria esse poder ígneo judicial,
que deveria ser divino, mas agora está distorcido, centralizado nele, e usado para perseguir. Alguns até exploram a etimologia de drakon, dragão, que pode vir do grego derkestai, ver claramente, brilhar. Interessante. Tentando ligar a seres flamejantes de olhar penetrante, mas essa parte da etimologia é mais especulativa, claro. Ok, Herodes o Grande como dragão. E as bestas? A besta que sobe do mar, Apocalipse 13.1. Seria Arquelau, filho e sucessor de Herodes. O mar representando as nações, a instabilidade política. Arquelau seria o poder político que vem desse sistema ígneo, mas exercendo um juízo territorial instável, opressor. Fazem um paralelo com as serpentes ardentes, o serafim, que puniram Israel lá no deserto. Entendi. Poder político instável. E a besta que sobe da terra, Apocalipse 13:11. Seria Filipe, outro filho de Herodes. Subindo da terra, ele seria o poder administrativo, talvez até com funções de sacerdote profano. Ah, porque ela imita o cordeiro, mas fala como dragão. Exatamente. Seria o responsável pela manutenção na terra desse sistema de juízo ígneo distorcido. Tipo, manter o fogo do altar queimando, só que de forma profana. Essa identificação com os Herodes é, nossa, muito específica. Quais seriam as evidências mais fortes que essas fontes usam para ligar as descrições das bestas com eles, além da cor do dragão ou da estrutura de poder deles na época? É uma pergunta excelente, porque essa é sem dúvida a parte mais ousada e controversa dessa interpretação. As fontes se baseiam numa combinação de coisas. Primeiro, o contexto histórico ali de João, o autor do Apocalipse. Ele vivia sob o poder de Roma e da herança dos Herodes na região. Segundo, pegam certas descrições das bestas, número de cabeças, chifres, as blasfêmias, o poder que o dragão dá para elas, e tentam encaixar com eventos e características conhecidas dos reinados de Herodes e seus filhos. Leem essas descrições como se fossem literais sobre esses governantes e o sistema deles. Uma leitura bem histórica e literal do Apocalipse, então. Exato. E terceiro, a própria natureza do juízo que é descrito ali, um poder que fere, mata, exige adoração, eles veem como um reflexo distorcido da função original dos serafim como executores do juízo de Deus. É uma leitura que busca uma correspondência histórica muito direta para as figuras do Apocalipse, vendo nelas a manifestação concreta desses poderes de fogo degenerados ali no palco do século I. E mencionam também, como um paralelo cultural, o Ketos. O grande peixe de Jonas. Isso, na tradução grega, a Septuaginta. Dizem que, na mentalidade antiga, o Ketos podia ter essas conotações de monstro marinho, mas também de algo dracônico, luminoso, talvez até de fogo, ligando a esse universo de seres poderosos e temíveis. Entendi, a chave é essa. Bestas não são só símbolos. São os sarapins decaídos encarnados historicamente nos Herodes, executando um juízo concreto, ígneo, sobre essa lei apocalíptica antes da cruz. É uma revolta completa na leitura de Apocalipse 13. Para a gente sentir mesmo a intensidade dessa visão de juízo físico, concreto, feito por esses seres de fogo, parece que as fontes usam um exemplo que leva a ideia ao extremo. Jonas. Como é que eles reinterpretam essa história que todo mundo conhece? Ah, sim. A leitura que essa teologia de impacto faz de Jonas é talvez a ilustração mais radical mesmo da concretude desse juízo de fogo. Eles dizem que o grande peixe que engole Jonas, em hebraico é Dag Gadol, né? E na Septuaginta é Ketos, monstro marinho. Sim. Não seria um bicho comum do mar. Seria, na verdade, uma manifestação de uma entidade angélica ígnea. Uma forma de Sharap, ou talvez de Tanin, que é outra palavra para monstros marinhos, serpentes, às vezes dragões em hebraico. E apontam que a palavra grega ketos, em algumas fontes antigas e na arte, podia mesmo ter essa conotação de ser luminoso ou até de fogo. Um ketos de fogo. Que ideia. Pois é. Nessa visão, Jonas não fica só 3 dias lá na barriga do ketos. Ele morre. Literalmente. Seria assado vivo, consumido pelo calor interno dessa entidade de fogo. Morto? Dentro do peixe? Morto. A linguagem do Salmo de Jonas, no capítulo 2, quando ele fala que desceu ao Sheol, ao mundo dos mortos, ou ao Hades na versão grega. Eles leem literalmente. Literalmente.
não como metáfora de desespero, mas como descrição real da morte dele e de estar no estado de morte. Essa seria a primeira morte e ressurreição de Jonas, vista como um tipo, uma prévia do que aconteceria com Cristo. Que coisa! E tem mais. Tem. A radicalidade continua. Lá no capítulo 4, versículo 8, a cena final. Jonas sentado fora de Nínive, sol na cabeça. Sim, esperando a destruição que não vem. Deus manda um vento oriental quente e sufocante. A expressão hebraica é Ruach Kadim Harishit. As fontes dizem que esse vento, junto com o sol que fere a cabeça de Jonas, o verbo hebraico é nakar, que muitas vezes indica golpe fatal, causa uma segunda morte literal em Jonas. Segunda morte? Como assim? Ele seria de novo cozido, abrasado vivo pelo calor extremo, e o verbo hebraico vaitchailaf, que a gente traduz como desfaleceu, desmaiou. Sim. Eles interpretam olhando também para a tradução grega, apekaute, que pode ser foi queimado como expirou, morreu de calor. Gente, isso é chocante. Muda completamente a imagem do Jonas de profeta teimoso e meio reclamão para alguém que experimentou a morte literalmente 2 vezes. Por esse juízo de fogo, seja dentro do Quetos ou pelo calor do sol e do vento. É uma leitura muito, muito física. Exatamente. Chocante, extrema, e é apresentada assim mesmo nessas fontes. O objetivo dessa interpretação tão radical de Jonas é justamente esse: mostrar o quão literal, físico e até letal esse conceito de juízo por fogo, mediado por essas entidades ou manifestações de fogo, é visto dentro dessa teologia de impacto. Para eles, não é metáfora de jeito nenhum. Certo. Ufa! Já passamos pela ideia do xarapim como fogo vivo, a função deles no juízo concreto, a conexão com as bestas Herodes como xarapim degenerados e essa ilustração extrema da fisicalidade em Jonas. Qual é, então, o quadro geral que se forma? O que tudo isso significa na visão dessas fontes? Qual é a grande conclusão dessa linha de interpretação? Olha, a tese central que costura tudo isso é que o dragão e as bestas de Apocalipse 12 e 13, na sua manifestação histórica concreta ligada aos Herodes, são interpretados como xarapim decaídos, anjos de fogo, originalmente servos de Deus, mas que agora operam de forma distorcida, opressora. Eles estariam executando um tipo de juízo divino que era próprio daquela lei apocalíptica, sabe? Um juízo concreto, físico, ígneo, que vigorava no mundo antes de Cristo, especialmente sob a aliança mosaica. Entendi a síntese. E aí vem o ponto crucial. Esse regime de juízo por fogo, executado por esses xarapim, fiéis ou decaídos, teria acabado. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nessa teologia, teriam absorvido em si todo esse sistema de juízo condenatório baseado na lei. Cristo como o fim desse sistema. Exato. Ele teria cumprido as exigências dessa justiça retributiva e, ao ressuscitar, iniciado uma nova era, a da graça. Então, a função judicial que condena e pune fisicamente, feita por esses anjos de fogo, teria sido encerrada ou, pelo menos, transformada. Eles não agiriam mais desse jeito direto e muitas vezes destrutivo na história humana depois da cruz. Faz sentido dentro da lógica deles. Por isso é fundamental para eles distinguir o que chamam de batismo de fogo pré-cruz da realidade pós-cruz. O batismo de fogo anterior, que eles ligam a manifestações de poder de YHW pelos xarapim, e interpretam até Pentecostes, em Atos 2, como um exemplo disso, ligado a um selamento apocalíptico e juízo. Até Pentecostes. Interessante. Sim, seria diferente do batismo no Espírito Santo que os cristãos experimentam. Esse último estaria ligado à nova vida em Cristo, à filiação, à graça, e não mais ao sistema de juízo de fogo da antiga aliança. Fascinante. É uma construção teológica bem complexa e, nossa, muito diferente do que a gente costuma ouvir, tanto sobre anjos quanto sobre o Apocalipse. Então, resumindo a ideia central, existia um sistema de juízo divino concreto, feito por anjos de fogo, xarapim,
que se manifestou de forma caída nos Herodes, as bestas, e tudo isso foi encerrado e superado pela obra de Cristo. É isso? Basicamente, é essa a grande narrativa que essas fontes constroem. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo para quem nos acompanha pensar um pouco. Se essas fontes tiverem alguma razão na intuição principal delas, a ideia de que seres como serafins, dragões, bestas, talvez até o Quetos de Jonas, não são só símbolos, mas podem representar manifestações de entidades ou forças espirituais, com impacto real, concreto, histórico e físico. O que isso diz sobre a natureza da própria realidade espiritual? Será que ela é mais densa, mais entrelaçada com o mundo físico do que a gente imagina? Como isso muda o jeito de ler textos antigos que falam de intervenções divinas, angelicais ou mesmo demoníacas? Talvez, só talvez, exista aí uma camada de concretude, de fisicalidade nessas narrativas antigas que as leituras só simbólicas ou moralizantes acabaram deixando de lado. É uma pergunta que fica aí, no ar.